Como a presença de Deus transforma o medo do amanhã em certeza. Quando o medo do amanhã entra, ele não bate na porta, ele invade. Ele aparece no meio da noite quando o coração tenta descansar. Ele chega quando você está sozinho, quando o silêncio parece maior do que a sua força, quando a mente começa a criar cenários que nunca aconteceram, mas que ainda assim te ferem como se fossem reais. E é exatamente nesse instante que a pergunta mais profunda precisa ser feita. O que você faria se descobrisse que esse medo que te paralisa não nasceu em você, mas nasceu no espaço onde você ainda não permitiu que Deus entrasse? Porque o medo sempre cresce onde a presença de Deus ainda não foi convidada. Imagine por um momento que você está de frente para o futuro, mas não consegue enxergar nada além de neblina, nada além de incerteza, nada além daquela voz interna dizendo que algo pode dar errado, que você não está pronto, que você não vai conseguir. Agora imagine que, de uma forma quase imperceptível, uma luz começa a atravessar essa neblina. Não uma luz que revela tudo, mas uma luz que revela o próximo passo. É assim que Deus começa. Ele não te entrega o amanhã inteiro. Ele te entrega um fio de direção, uma respiração mais leve, um pensamento que não veio de você, uma paz que não faz sentido algum, mas que muda tudo. O medo fala alto, eu sei. Ele cria histórias detalhadas, ele pinta cenários trágicos, ele coloca um peso no peito que parece impossível de carregar. Mas hoje eu preciso te dizer com a voz de quem te considera, te enxerga e te entende. A presença de Deus fala mais alto do que esse medo. E quando Deus fala, até o amanhã muda de forma. Até aquilo que parecia perigoso se torna parte do propósito. Até aquilo que te assustava passa a te revelar algo que você nunca viu. Você pode até acreditar que precisa ser forte para vencer esse medo, mas a verdade é mais simples e muito mais poderosa. Você não vence o medo sozinho. O medo cai quando a presença de Deus entra. O medo perde força quando a voz dele cobre a sua mente. O medo se desarma quando você permite que Deus ocupe o espaço que hoje está apenas cheio de preocupações. Porque o medo se alimenta da ausência, mas a certeza nasce da presença. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando Deus entra, ele não começa trabalhando no amanhã, ele começa trabalhando dentro de você. Ele toca pensamentos, ele reorganiza memórias, ele acalma tempestades internas. Ele faz você enxergar que o amanhã não é uma ameaça, é um território onde ele já está. E quando você entende isso, o seu espírito respira de outro jeito. O coração para de correr. A mente encontra um lugar seguro. Hoje, eu quero te conduzir por esse caminho. Quero te mostrar como a presença de Deus transforma o medo em certeza, como ele reconstrói o seu interior e te prepara para um amanhã que já está vencido pelas mãos dele. A raiz invisível do medo do amanhã, onde ele realmente nasce. O medo do amanhã não nasce no amanhã. Ele nasce dentro de você, no lugar onde memórias, dúvidas e expectativas se misturam de um jeito que ninguém vê, mas que molda tudo o que você sente. O medo não é um fato, é uma interpretação. É a leitura distorcida que sua mente faz quando o coração está cansado, quando a alma está sobrecarregada, ou quando as vozes do passado se tornam mais altas do que a voz de Deus. E é por isso que tantas pessoas vivem presas em cenários que nunca aconteceram, mas que parecem tão reais quanto o próprio ar que respiram. O medo do futuro não é sobre o futuro, é sobre um presente sem clareza. A raiz invisível desse medo começa quando a imaginação deixa de ser uma ferramenta e se torna um inimigo. A mente começa a projetar dores, perdas, fracassos, rejeições e possibilidades que não têm base na realidade, mas que ganham força porque você já se sentiu fraco antes, já enfrentou momentos difíceis antes, já ouviu palavras duras antes.
As experiências antigas constroem sombras que o seu espírito tenta evitar, mas quanto mais você tenta fugir, mais essas sombras crescem. O medo se aproveita desse espaço e se transforma em uma lente, e tudo o que você olha através dela parece maior, mais perigoso e mais distante do seu alcance. E existe ainda um fator mais profundo, aquele que quase ninguém admite. O medo do amanhã cresce quando você tenta controlar tudo sozinho, quando você acredita que a segurança depende exclusivamente da sua força, da sua inteligência, do seu desempenho ou da sua capacidade de prever o imprevisível. O ser humano não foi criado para carregar o futuro, e é por isso que ele pesa tanto quando você tenta segurá-lo nas mãos. O medo não surge porque o futuro é ameaçador, mas porque você acredita que precisa enfrentar esse futuro sem Deus. É nesse ponto que a ausência de direção espiritual se torna o campo perfeito para o medo se instalar. Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho parece perigoso. Quando você não escuta a voz certa, qualquer sussurro parece uma ameaça. Quando você não sente a presença de Deus ao seu lado, qualquer mudança parece um risco impossível. O medo cresce no silêncio onde Deus ainda não foi ouvido. E essa é uma das verdades mais profundas que o Espírito Santo deseja revelar ao seu coração. Mas existe uma revelação ainda mais poderosa. O medo do amanhã não resiste à presença de Deus hoje. Não é o que acontece amanhã que define seu coração. É o que você permite que habite dentro de você agora. É aqui que a transformação começa. É aqui que a luz entra no lugar onde antes só existiam suposições, ruídos emocionais e lembranças que haviam ganhado vida demais. É aqui que Deus começa a arrancar o medo pela raiz, não mudando primeiro o que está fora, mas mudando o que está dentro. E quando essa mudança interior começa, algo novo desperta. A mente passa a questionar os cenários do medo. O coração começa a reconhecer que nem todas as sensações são verdades. E o espírito percebe que aquilo que parecia ameaça era, na verdade, a ausência de revelação. O medo do amanhã nasce dentro de você, mas a certeza do amanhã nasce dentro de Deus. E é por isso que o próximo passo é essencial para a sua transformação. Quando Deus entra no ambiente interior, a mudança do clima espiritual. O medo sempre cria um clima interno que você sente antes mesmo de perceber. É como um ar pesado, uma tensão que se instala nos pensamentos, um aperto que você não consegue explicar. Mas algo extraordinário acontece quando a presença de Deus entra nesse ambiente. O clima muda. Não é um pensamento positivo, não é uma frase motivacional, não é uma tentativa humana de se acalmar. É uma transformação espiritual real, profunda e silenciosa que começa a alterar a atmosfera da sua alma. Quando Deus entra, Ele não entra devagar, Ele entra com autoridade. A mente que antes estava acelerada começa a desacelerar, como se Deus estivesse tocando cada pensamento com calma, reorganizando ideias que estavam fora de ordem, desfazendo confusões que você não sabia nem por onde começar. Aquele peso no peito que te acompanhava começa a perder força, como se alguém estivesse tirando pedras de dentro de você. E a respiração, que antes era tensa e curta, se transforma em fôlego de vida, como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando paz dentro de você. A presença de Deus não muda primeiro o futuro, muda primeiro você. Ela não altera as circunstâncias do lado de fora antes de alterar o ambiente do lado de dentro. Deus começa limpando o terreno que o medo ocupou, removendo camadas de cansaço emocional, ruídos internos que você carregou por tanto tempo e vozes que nunca vieram dele, mas que te convenceram de que você estava sozinho. A presença de Deus revela que a solidão era apenas uma ilusão criada pelo medo, porque Ele sempre esteve ali, esperando que você deixasse a porta aberta.
Essa mudança interna é tão profunda que muitas vezes você não percebe no início. Parece apenas uma sensação diferente, uma paz leve, um silêncio bom, um descanso que aparece no meio do caos. Mas essa é a assinatura de Deus. Ele não entra fazendo barulho. Ele entra trazendo ordem. Ele entra trazendo clareza. Ele entra trazendo aquilo que você tentou conquistar sozinho e nunca conseguiu. Equilíbrio, ânimo, discernimento e coragem para enfrentar o que vem pela frente. E é exatamente nesse ponto que você começa a entender que o medo nunca foi sobre o amanhã, mas sobre a ausência de presença hoje. Quando Deus preenche o ambiente interior, o amanhã perde a força de te ameaçar, porque você sente que não está mais caminhando sem direção. A incerteza continua existindo, mas ela já não te controla. As possibilidades continuam, mas agora elas não te paralisam. A falta de respostas ainda está lá, mas a falta de paz já não está. A atmosfera espiritual mudou. Quando a presença de Deus entra, ela se torna um tipo de luz que não apenas ilumina, mas reorganiza o espaço. É como se ele te dissesse: eu cuido de você hoje para que você não tenha medo do amanhã. E é essa mudança silenciosa, porém poderosa, que começa a preparar seu coração para o próximo movimento de Deus. Porque quando o clima interno muda, a direção espiritual começa a se revelar. E é aqui que o Espírito Santo está prestes a fazer algo ainda mais profundo dentro de você. O momento exato em que o Espírito Santo começa a inverter o medo. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que o Espírito Santo começa a inverter o medo dentro de você. Não é um instante dramático, não é uma visão sobrenatural evidente, não é um sinal espetacular. É algo tão sutil, mas tão profundo, que só quem já sentiu consegue reconhecer. É como se o Espírito entrasse no espaço onde o medo estava escondido e começasse a mover peças dentro do seu coração sem você perceber. E é essa sutileza divina que transforma completamente a forma como você enxerga o amanhã. Esse momento começa quando aquilo que antes te deixava inquieto, agora te chama para o foco. O medo produz confusão, mas o Espírito produz direção. Você percebe que algo está mudando quando a ansiedade que antes te consumia, agora te empurra para um pensamento mais claro, uma atitude mais firme, uma percepção mais madura. Não é que o problema desapareceu, é que o Espírito Santo começou a agir dentro de você como um organizador invisível, limpando aquilo que o medo embaralhou. Outro sinal desse momento é quando o silêncio deixa de ser assustador e começa a ser um lugar de revelação. Antes, o silêncio te fazia pensar demais, imaginar demais e sofrer por antecipação. Mas quando o Espírito entra, o silêncio vira um território onde Deus fala com intensidade, mesmo sem palavras. É no silêncio que ele realinha sua mente, equilibra suas emoções e mostra que não é a ausência de movimento que deve te assustar, mas a ausência da presença dele. Quando você sente paz no silêncio, é sinal de que o medo já começou a perder a batalha. E existe ainda aquele instante precioso que poucos percebem, quando as lágrimas deixam de ser sinal de desespero e passam a ser sinal de entendimento. O Espírito Santo toca emoções tão profundas que elas transbordam não como fraqueza, mas como clareza. Você chora não porque perdeu o controle, mas porque o Espírito está te entregando respostas que você não conseguiu colocar em palavras. É um choro que alivia, que limpa, que rearruma. É o tipo de lágrima que Deus usa para lavar o coração do peso acumulado pelo medo do amanhã. A inversão do medo acontece assim, de dentro para fora. Primeiro ele acalma, depois ele mostra, depois ele direciona, e só então ele transforma. A obra do Espírito nunca começa pelo amanhã,
Começa pelo agora. Começa pelo lugar onde você se sentiu fraco, onde você se machucou, onde você se escondeu. Ele entra exatamente na parte que o medo tentou dominar e ali estabelece a presença que muda tudo. E quando essa inversão começa, você sente algo que talvez não saiba explicar, mas que te dá coragem para continuar. Uma força discreta que te empurra para frente. Uma confiança que não faz sentido lógico, mas faz sentido espiritual. Uma sensação de que algo maior está acontecendo dentro de você mesmo, que nada fora tenha mudado ainda. É a assinatura do Espírito, o movimento dele, preparando você para aquilo que ele ainda vai revelar. Esse é o ponto de virada. O momento sagrado em que o medo começa a perder domínio, porque a presença começa a assumir governo. E é a partir desse instante que Deus começa a mostrar como Ele revela o amanhã dentro do hoje. O segredo que ninguém ensina, Deus revela o amanhã dentro de hoje. Há algo que quase ninguém fala, mas que muda completamente a maneira como você enfrenta o futuro. Deus não revela o amanhã quando você chega no amanhã. Ele revela o amanhã dentro do hoje. A ansiedade nasce da tentativa de enxergar um futuro inteiro, enquanto Deus trabalha te mostrando apenas aquilo que o seu coração está pronto para carregar agora. Ele não joga sobre você o peso de 10 passos, quando só o próximo passo é necessário. E é nesse segredo divino que o medo começa a perder sua força. O medo te mostra cenários completos, detalhados e assustadores. Deus te mostra apenas o suficiente para você continuar caminhando sem se perder. O medo cria previsões cheias de ameaças. Deus entrega instruções cheias de propósito. O medo te empurra para longe do amanhã. Deus te prepara para entrar nele com clareza e firmeza. O medo quer te convencer de que tudo depende de você. Deus te lembra com simplicidade que Ele já está no caminho antes de você. Essa revelação acontece de formas que parecem pequenas, mas que são espiritualmente gigantes. Às vezes, é um pensamento que surge do nada e te traz entendimento. Às vezes, é uma paz que não faz sentido, mas que te impede de tomar decisões desesperadas. Às vezes, é uma oportunidade que aparece no momento exato em que você pensava em desistir. E muitas vezes é apenas a certeza suave de que você deve esperar. Porque Deus está preparando algo que você não vê ainda, mas que já está alinhado. O Espírito Santo trabalha com precisão. Ele sabe exatamente o que te amadurece, o que te fortalece e o que te protege. Quando Ele revela algo do amanhã dentro do hoje, não é para saciar sua curiosidade, é para moldar sua confiança. Ele não te dá spoilers da vida, Ele te dá direção. Ele te ensina a caminhar dependendo mais da presença do que das respostas. Ele te conduz para um lugar onde o amanhã deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma extensão daquilo que Deus está construindo dentro de você agora. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Acham que Deus está em silêncio porque não entendem o processo. Acham que Deus está distante porque não veem grandes sinais. Acham que Deus está demorando porque não percebem o movimento que já está acontecendo no Espírito. Em verdade é que Deus fala o tempo todo, mas Ele fala dentro, Ele fala no agora, Ele fala no terreno onde o medo tentava te impedir de crescer. Ele planta revelações hoje que serão colhidas amanhã, porque Ele sabe que cada semente tem o tempo exato para florescer. O amanhã de Deus não nasce no futuro, nasce no seu coração. Quando você percebe isso, algo muda. A inquietação diminui, a mente descansa, o coração para de correr. A alma entende que não está atrasada, está em formação. Porque Deus nunca trabalha com pressa, mas trabalha sempre no tempo perfeito. Ele revela dentro do hoje aquilo que vai sustentar você quando o amanhã chegar. E quando você aprende a reconhecer esse processo, o medo perde o poder de controlar seus passos.
E é justamente nesse entendimento que você se torna capaz de enxergar como o inesperado também faz parte do movimento de Deus. Ele usa aquilo que você não planejou para quebrar medos que você nem sabia que carregava. Como Deus usa o inesperado para quebrar os medos invisíveis. O inesperado sempre assusta primeiro, mas cura depois. Aquilo que foge do seu controle parece ameaça na hora, mas muitas vezes é exatamente o que Deus usa para quebrar medos que você nem sabia que estavam te guiando. Deus não cria confusão, mas Ele permite interrupções. Ele não provoca caos, mas Ele desvia caminhos que te manteriam preso nas mesmas inseguranças de sempre. E é por isso que o inesperado, por mais desconfortável que seja, é uma das ferramentas mais fortes que Deus usa para te libertar do medo do amanhã. Pense em quantas vezes você planejou algo com toda a sua força e, de repente, tudo mudou. Você achou que perdeu, achou que errou, achou que Deus não estava te ouvindo. Mas algum tempo depois, percebeu que se aquilo tivesse acontecido como você queria, você estaria vivendo uma história muito menor do que a história que Deus estava escrevendo. O inesperado machuca o controle, mas salva o propósito. Ele desmonta estruturas internas que estavam sustentando o medo sem você perceber. O medo não cresce apenas do que você viveu. Ele cresce também do que você tenta evitar. E por isso Deus, em sua sabedoria, confronta você com situações que te obrigam a amadurecer, a confiar, a largar aquilo que parecia seguro, mas que estava te impedindo de avançar. Às vezes, Ele fecha portas que você insistia em tentar abrir, não para te punir, mas para te proteger. Às vezes, Ele permite atrasos para te livrar de algo que você não conseguiria enxergar sozinho. Às vezes, Ele remove pessoas, oportunidades ou caminhos porque o medo que você teria lá na frente seria maior do que o desconforto que você sente agora. E existe algo ainda mais profundo. Deus usa o inesperado para mostrar que você não está sozinho, mesmo quando tudo sai fora do esperado. Quando algo muda de repente, você se torna vulnerável. E é nessa vulnerabilidade que Deus se aproxima com mais força. É no inesperado que você escuta a voz dele com mais clareza. É no inesperado que você percebe o quanto tentava controlar a própria vida sem perceber. É no inesperado que Deus expõe o medo escondido e, ao mesmo tempo, te oferece a cura que você não teria buscado por conta própria. O inesperado é o ponto de encontro entre sua fragilidade e a soberania de Deus. Ele não revela algo sobre o futuro. Ele revela algo sobre você. Ele mostra onde sua fé ainda precisa crescer, onde sua confiança ainda é pequena, onde seu coração ainda se apoia em garantias humanas. E quando o inesperado te desarma, Deus usa esse instante para reconstruir você de dentro para fora, substituindo o medo por maturidade, a ansiedade por discernimento, a insegurança por firmeza espiritual. Quando você entende esse movimento, o inesperado deixa de ser inimigo. Ele passa a ser sinal. Sinal de que Deus está trabalhando além do que você consegue ver. Sinal de que Ele está te preparando para algo maior do que sua mente conseguiria imaginar agora. Sinal de que Ele está removendo pesos que te impediriam de entrar no amanhã com liberdade. Sinal de que Ele está quebrando medos invisíveis antes que eles se transformem em gigantes dentro de você. E é essa sensibilidade ao movimento de Deus, no inesperado, que te prepara para algo ainda mais profundo. Entender a linguagem do Espírito Santo durante a incerteza. A linguagem do Espírito Santo durante a incerteza. A incerteza não é um vazio. É um território espiritual onde o Espírito Santo fala de um jeito diferente. Quando você não sabe para onde ir, quando o amanhã parece enevoado, quando suas forças não conseguem mais sustentar seus próprios pensamentos, é exatamente aí que o Espírito muda o tom da voz dele.
Ele não fala com ruído. Ele não fala com pressa. Ele fala com precisão. E quem aprende a reconhecer essa linguagem nunca mais teme o silêncio, nunca mais teme o desconhecido e nunca mais teme o amanhã. Muita gente espera que Deus fale através de respostas claras, sinais extraordinários ou confirmações imediatas. Mas a verdade é que o Espírito Santo raramente começa desse jeito. A linguagem dele durante a incerteza é mais suave, mais interna e mais transformadora. Ele fala através de sensações espirituais que você não consegue ignorar, mesmo sem saber explicar. Ele fala através de uma paz que aparece no lugar onde antes havia inquietação. Ele fala através de um desconforto que te impede de seguir por caminhos que pareceriam seguros, mas que te afastariam do propósito. A paz é uma linguagem. Quando algo é de Deus, você sente descanso mesmo sem ter todas as respostas. Não é relaxamento emocional. É descanso espiritual. É aquela sensação de que você ainda não sabe como vai acontecer, mas sabe que Deus está ali, te cercando, te orientando, te protegendo de algo que você talvez nunca descubra. Essa paz é uma marca da voz dele, especialmente quando nada do lado de fora faz sentido. O desconforto também é uma linguagem. Quando algo não é para você, o Espírito Santo te incomoda. Ele tira a estabilidade falsa. Ele faz você perceber que aquele caminho, por mais lógico que pareça, não combina com aquilo que ele está preparando dentro de você. É um desconforto que não te machuca, mas te alerta. Ele te impede de aceitar migalhas quando Deus está preparando uma mesa. Esse desconforto não é medo, é direção. E existe ainda a direção suave, aquela percepção que brota na mente como se fosse um pensamento comum, mas que carrega um peso espiritual. É uma convicção sem barulho, uma clareza sem urgência, uma ideia que ilumina sua compreensão. É o tipo de direção que não empurra pessoas desesperadas, guia pessoas que já decidiram confiar e não ignore algo importante. Às vezes, o Espírito Santo fala permitindo que certas portas não se abram. A resistência também é linguagem. A falta de movimento também é resposta. O tempo de espera também é fala de Deus. Quando o céu fica em silêncio, é porque Deus está ajustando o que você não vê. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. A linguagem do Espírito Santo durante a incerteza não foi feita para te confundir, mas para te alinhar. Não foi feita para te apressar, mas para te amadurecer. Não foi feita para te assustar, mas para te preparar. Ele fala de dentro para fora, moldando sua sensibilidade, fortalecendo sua fé e treinando seu espírito para reconhecer a voz dele em qualquer estação. E é quando você começa a discernir essa linguagem, mesmo no meio da dúvida, que o confronto espiritual se torna inevitável. O confronto entre o medo e a presença de Deus, onde apenas uma voz pode governar o seu amanhã. O confronto espiritual, medo versus presença de Deus. Existe um momento na caminhada espiritual em que duas vozes se encontram dentro de você. Não são vozes externas, não são palavras audíveis, não são influências de pessoas ao redor. É o confronto mais íntimo e decisivo que um ser humano pode viver. O confronto entre o medo e a presença de Deus. Cada uma delas tenta governar o seu amanhã, mas só uma tem autoridade para definir qual será a direção da sua vida. O medo fala com urgência. Ele sempre tenta te convencer de que algo ruim vai acontecer, de que você não vai conseguir, de que você não está pronto. Ele cria cenários, empurra sua mente para longe da paz e te faz acreditar que você precisa se defender de coisas que nem existem. A voz do medo é acelerada, pesada, insistente. Ela tenta ocupar todo o espaço da sua atenção, porque o medo sabe que se você parar por um instante e escutar a presença de Deus, ele perde a força.
A presença de Deus fala com autoridade tranquila. Ela não grita, mas domina. Ela não pressiona, mas governa. Ela não cria pânico, mas produz clareza. Quando Deus fala ao seu espírito, Ele faz com que até aquilo que parecia assustador se torne compreensível. Ele te mostra que você não precisa enxergar tudo para confiar. Ele te prova no íntimo que você não está sozinho. A presença não discute com o medo. Ela apenas ocupa o espaço e o medo perde território. Esse confronto não acontece fora de você, acontece dentro. É a batalha silenciosa entre aquilo que te machucou e aquilo que Deus está curando. Entre aquilo que você teme e aquilo que Deus prometeu. Entre aquilo que sua mente imagina e aquilo que o Espírito afirma. E muitas vezes Deus permite esse confronto não para te enfraquecer, mas para te ensinar a reconhecer quem realmente tem autoridade sobre sua vida. A presença de Deus tem um efeito que o medo não consegue resistir. Quando ela entra, ela muda a forma como você enxerga as mesmas situações. O problema continua o mesmo, mas você não continua o mesmo. A incerteza continua existindo, mas ela já não te ameaça. A dúvida ainda aparece, mas ela não dita mais o ritmo dos seus pensamentos. Porque quando a presença domina, o medo perde o governo. E algo espiritual e profundamente poderoso acontece nesse confronto. A mentira cede lugar à verdade. O medo trabalha com imaginação, mas Deus trabalha com revelação. O medo exausta, mas Deus fortalece. O medo paralisa, mas Deus direciona. O medo mostra riscos, mas Deus mostra propósito. O medo grita sobre o que você pode perder, mas Deus te lembra do que Ele já venceu por você. E preste atenção a algo essencial. O medo não desaparece porque o futuro muda. O medo desaparece porque você muda. A presença de Deus não elimina todas as situações, mas elimina a forma como você era controlado por elas. O confronto entre o medo e a presença não é uma disputa equilibrada. É uma revelação espiritual. Quando Deus ocupa o espaço, o medo é desmontado na mesma hora. Ele não consegue permanecer onde a presença repousa. É nesse ponto que você precisa aprender a discernir o que está te guiando. Se é o medo que está te empurrando para decisões precipitadas, ou se é a presença que está te chamando para uma direção segura e madura. E é exatamente isso que te prepara para o próximo entendimento. Como saber se aquilo que você sente é apenas inquietação humana ou se é Deus corrigindo a sua rota espiritual? O teste do amanhã. Como saber se é medo ou direção? Existem momentos em que o coração fica inquieto, e essa inquietação pode vir de dois lugares completamente diferentes. Pode ser o medo tentando te paralisar, ou pode ser Deus te chamando para mudar de rota. A grande questão é como saber a diferença. Esse é um dos discernimentos mais importantes da vida espiritual, porque define se você vai se aprisionar a um futuro que não existe ou caminhar na direção do futuro que Deus já preparou para você. O medo sempre se manifesta como urgência. Ele quer que você decida rápido, haja rápido, pense rápido. Ele não dá tempo para reflexão. Ele te pressiona, ele te sufoca, ele cria a sensação de risco imediato, mesmo quando não há risco algum. O medo sempre vai puxar você para decisões precipitadas, impulsivas e baseadas em cenários que você mesmo criou na sua mente. Se a inquietação vem acompanhada de aceleração, desespero e pressão interna, isso não é Deus, isso é medo. A direção de Deus, por outro lado, é diferente. Mesmo quando Ele te chama para mudar, mesmo quando Ele te alerta sobre algo, você sente clareza, você sente sobriedade, você sente foco. Não é uma voz ansiosa, é uma voz firme. Não é uma sensação caótica, é uma convicção silenciosa. A direção de Deus nunca te joga para longe da paz. Ela te leva para decisões maduras, mesmo quando o caminho parece difícil.
A inquietação que vem de Deus não te confunde, ela te alinha. Outro sinal claro é este: o medo te isola, a direção de Deus te aproxima dele. Quando o medo está por trás de um pensamento, você se sente mais distante de Deus, mais inseguro, mais fraco. Mas quando Deus está te direcionando, mesmo que você tenha dúvidas, você sente que Ele está lá. Você sente que Ele está te guiando. Ele te dá uma paz que não elimina o desafio, mas elimina o pânico. Deus não te tira da paz para te colocar em confusão. Ele te tira da confusão para te colocar na paz. E existe uma chave espiritual muito importante. O medo confunde o agora, tentando interpretar o amanhã inteiro. Deus esclarece o agora para te preparar para o amanhã. O medo trabalha com cenários impossíveis. Deus trabalha com passos possíveis. O medo te coloca diante do que você não pode controlar. Deus te coloca diante do que você pode obedecer. O medo tenta te convencer de que tudo vai desmoronar. Deus te mostra que Ele já sustentou tudo antes de você chegar. Você saberá que é Deus quando, mesmo sem ter todas as respostas, você sente que seu coração está sendo fortalecido. Você saberá que é medo quando, mesmo tendo todas as respostas, você ainda sente que está perdendo o controle. Deus fortalece sem explicar tudo. O medo explica tudo e ainda assim te enfraquece. E existe algo ainda mais profundo. Deus nunca te guia para longe da identidade que Ele está construindo em você. Se a decisão te faz se diminuir, se encolher, se esconder, se sentir indigno, isso é medo. Se a decisão te chama para maturidade, coragem, responsabilidade e crescimento, isso é Deus te moldando. Esse entendimento é fundamental, porque é o ponto em que sua vida deixa de ser movida pelo desespero e passa a ser movida pela presença. E quando isso acontece, você começa a perceber algo ainda maior. Deus não transforma apenas o que está diante de você. Ele transforma quem você é enquanto caminha. Quando Deus transforma o amanhã, mas também transforma você. Quando você pede para Deus mudar o amanhã, Ele escuta, mas quase sempre Ele começa mudando você antes, porque não adianta te entregar um futuro novo enquanto seu coração ainda carrega os mesmos medos antigos. Deus não trabalha apenas com circunstâncias, Ele trabalha com estruturas internas. Ele molda o tipo de pessoa que você precisa se tornar para viver o futuro que Ele já preparou. E é exatamente nesse processo que você descobre que a verdadeira transformação não está no que acontece lá fora, mas no que Ele reconstrói dentro de você. O medo quer te convencer de que o problema é o amanhã. Deus te mostra que a questão é quem você será quando o amanhã chegar. O medo quer que você se preocupe com tudo que pode dar errado. Deus quer que você entenda tudo que pode ser curado. O medo te aponta o cenário. Deus te aponta a identidade. Ele muda a forma como você pensa, a forma como você reage, a forma como você interpreta cada passo, cada silêncio e cada sinal. Ele mexe no coração antes de mexer no destino. E aqui está uma realidade espiritual que poucos percebem. Deus permite certos desafios não para te punir ou te enfraquecer, mas para desenvolver dentro de você a maturidade necessária para sustentar aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Há portas no seu futuro que exigem uma força emocional que você ainda está construindo. Há oportunidades que pedem uma clareza espiritual que você está aprendendo agora. Há caminhos que só podem ser percorridos por alguém que já venceu medos íntimos, mesmo que ninguém mais saiba que eles existiam. Essa transformação interior acontece de maneira tão profunda que quando o amanhã finalmente chega, você percebe que não é mais a mesma pessoa. A ansiedade perde espaço. A preocupação perde autoridade, a dúvida perde terreno. Não porque tudo deu certo imediatamente, mas porque agora você sabe quem está com você. Deus transforma sua postura, seu olhar,
sua leitura dos acontecimentos. Ele te dá sabedoria, paciência, coragem, discernimento e equilíbrio. Ele te faz enxergar o amanhã não como ameaça, mas como continuação daquilo que ele começou. E há um detalhe essencial. Quando Deus transforma você, Ele te dá a capacidade de caminhar em terrenos que antes te deixavam paralisado. Aquilo que te assustava começa a parecer pequeno diante da presença que te acompanha. As barreiras que antes pareciam impossíveis, agora se tornam degraus. As dúvidas que te travavam agora se tornam lembretes de que você precisa confiar mais. Quando Deus transforma você, o amanhã se torna um ambiente possível, habitável, seguro e conduzido pela mão dele. O maior milagre não é Deus tirar o medo. É Deus te transformar em alguém que o medo não consegue mais dominar. É Deus te amadurecer até o ponto em que você olha para frente e sabe, com convicção, que o que vier, você enfrenta. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Ele está dentro de você, moldando o seu espírito para caminhar em vitória. E quando essa transformação interior é concluída, algo extraordinário acontece. Você passa a entender que a certeza que sente não vem da lógica, não vem das circunstâncias, não vem das evidências. Ela vem de onde Deus habita dentro de você. A certeza que não vem da lógica, mas da habitação. A certeza que Deus coloca dentro de você não nasce da lógica, não nasce do que você consegue prever. Não nasce das garantias humanas que você tenta obter para se sentir seguro. A verdadeira certeza nasce da habitação, da presença dele, ocupando o espaço onde antes o medo reinava. Há um ponto na jornada espiritual em que a convicção deixa de ser uma ideia e se torna um lugar, e esse lugar é a presença de Deus. Quando ele habita em você, a paz deixa de ser visita e passa a ser morada. A lógica sempre vai tentar te convencer de que você precisa entender para confiar. Deus te ensina o oposto. Você confia e depois entende. A lógica diz que você só pode descansar quando tudo estiver resolvido. Deus diz que você descansa porque Ele já está no controle. A lógica quer provas. Deus oferece presença. A lógica pergunta: e se der errado? Deus responde: eu estou aqui. A certeza que vem de Deus não precisa de explicações, porque ela nasce da fonte que não muda, não falha e não abandona. Essa certeza se manifesta de um jeito que só quem já experimentou consegue explicar. É uma paz que não depende do que você vê, mas do que você sabe no espírito. É uma confiança que não se abala mesmo quando o cenário parece o mesmo. É a sensação profunda de que você não está caminhando no escuro, porque Deus é a luz dentro de você. A certeza dele não ignora a realidade. Ela ilumina a realidade. Ela te ajuda a enxergar não apenas o que está acontecendo, mas quem está sustentando tudo isso. E é por isso que tantas pessoas se enganam ao tentar encontrar segurança no futuro. Não é o amanhã que te dá certeza, é Deus. Não é a ausência de problemas, é a presença dele. Não é a estabilidade externa, é a habitação interna. Quando Deus habita em você, o amanhã deixa de ser um inimigo, porque você entende que o futuro não é um território desconhecido, é um território onde Deus já está. Ele não apenas vê o que está diante de você, ele já caminhou lá antes que você chegasse. Há momentos em que o medo tenta voltar, porque o medo sempre tenta encontrar portas abertas. Mas quando Deus habita dentro de você, essas portas estão fechadas. A presença dele se torna um guardião do seu espírito. Ela protege sua mente dos ataques do medo. Ela fortalece seu coração contra a ansiedade. Ela te lembra, de forma constante e poderosa, que você não está enfrentando o amanhã a partir da sua própria força, mas a partir da força dele. E é aqui que acontece a virada final. Você percebe que não precisa mais controlar tudo, não precisa mais prever tudo.
Não precisa mais entender tudo. A certeza que Deus te dá não é racional, é espiritual. Ela não depende de circunstâncias, depende de relacionamento. Ela não depende de respostas, depende de presença. Ela não depende de garantias, depende da confiança no Deus que habita em você. Quando essa certeza se instala, a vida muda. Você não caminha mais com medo, caminha com convicção. Você não avança mais com insegurança, avança com firmeza. Você não enfrenta mais o amanhã tentando se defender. Enfrenta sabendo que está acompanhado. E é com essa certeza que você está preparado para compreender a conclusão poderosa. O amanhã já está aos pés de Deus, e é lá que sua segurança sempre esteve. A bênção do amanhã que já está aos pés de Deus. O amanhã não é uma ameaça quando você entende onde ele está depositado. O amanhã não é um peso quando você percebe quem o carrega. O amanhã não é um risco quando você enxerga com clareza espiritual que ele nunca esteve sob o seu controle, mas sempre esteve aos pés de Deus. Essa é a verdade que muda tudo. Não é uma teoria, não é uma frase bonita, não é uma promessa distante, é uma realidade espiritual que transforma a maneira como você vive, pensa e respira. O medo tenta te convencer de que o futuro é um lugar incerto, perigoso, escuro e cheio de possibilidades negativas. Mas Deus te mostra que o futuro é um território que Ele já visitou antes de você nascer. Ele já entrou no seu amanhã, já alinhou portas, já removeu perigos que você nunca verá, já redesenhou caminhos que você nem imagina que existem, já preparou encontros, livramentos, direções e respostas que só serão reveladas quando você chegar lá. O amanhã não te espera vazio. Ele te espera cheio da presença de Deus. E é essa presença que muda a forma como você encerra este momento. Porque quando você entende que a vida não está acontecendo contra você, mas está acontecendo com Deus ao seu lado, o medo perde o sentido. Quando você entende que Deus já está no seu futuro, as preocupações sobre o que pode acontecer se dissolvem. Quando você entende que Ele carrega o amanhã nas mãos, você finalmente pode descansar hoje. O que parecia pesado agora se torna leve. O que parecia impossível agora se torna possível. O que parecia inseguro agora se torna terreno firme. Porque Deus não te chamou para viver assustado. Ele te chamou para viver guiado. Ele não te chamou para viver preso ao que você teme. Ele te chamou para viver ancorado no que Ele já decidiu. E quando Ele decide, ninguém desfaz. A bênção do amanhã não está em saber o que vai acontecer, mas em saber que seja o que for, Deus estará lá primeiro. Ele vai à sua frente. Ele prepara o terreno. Ele sustenta você quando suas forças falham. Ele levanta você quando o medo tenta te derrubar. Ele acalma sua mente quando a ansiedade tenta invadir. Ele reafirma dia após dia que você não está caminhando sozinho. Você está caminhando acompanhado pela presença que governa o tempo, que controla todas as coisas e que nunca te abandona. E é por isso que você pode encerrar este momento com uma verdade que precisa entrar profundamente no seu espírito. O amanhã já está aos pés de Deus. E não existe lugar mais seguro, mais firme, mais protegido ou mais abençoado do que esse. O seu futuro não depende da sua capacidade, depende da fidelidade dele. A sua segurança não está no que você prevê, está no que ele prometeu. Seu coração não precisa mais viver tentando adivinhar o que vem. Ele só precisa confiar naquele que já viu tudo. O medo perde o domínio quando a presença assume o governo. E a presença de Deus já está no seu hoje, te preparando para um amanhã que Ele mesmo construiu. Descanse nessa verdade, caminhe com essa certeza e viva sabendo que cada novo dia é apenas mais um capítulo que Deus já escreveu antes de você respirar.
A jornada que continua dentro de você. A jornada que você acabou de percorrer não termina neste vídeo. Ela continua dentro de você, nos pensamentos que começam a se reorganizar, nas emoções que estão sendo alinhadas, nas certezas espirituais que Deus está plantando no seu coração neste exato momento. Porque quando o medo começa a perder espaço e a presença de Deus começa a ocupar o território interior, algo muda de forma permanente. A transformação não é apenas uma sensação passageira, é um processo que se torna estilo de vida. A partir daqui, você não enfrenta mais o amanhã da mesma maneira, porque agora você entende que o medo não era um aviso sobre o futuro, era uma acusação sobre o presente. Era o reflexo do espaço onde a presença de Deus ainda não tinha sido convidada a habitar. Mas hoje algo foi aberto, algo foi destrancado, algo foi liberado dentro de você. O amanhã deixa de ser um gigante porque agora você sabe quem está ao seu lado quando o sol nascer. E essa consciência te acompanha em cada passo. O Espírito Santo continua falando, continua direcionando, continua moldando o seu interior. A paz que você começa a sentir não é uma visita rápida. Ela pode ser o início de uma morada. A clareza que surge em sua mente não é sorte. É o resultado de Deus reorganizando sua visão espiritual. A coragem que começa a crescer dentro de você não é impulsividade, é maturidade sendo construída por mãos divinas. E a leveza que você sente não é fuga, é cura. O amanhã continua existindo com seus desafios, suas surpresas e seus mistérios. Mas agora você não caminha mais tentando antecipar tudo. Você caminha guiado, e quem caminha guiado não se desespera, não se apressa, não se perde. Porque a presença vai à frente e prepara aquilo que você ainda não enxerga. A presença te protege daquilo que você não sabe que existe. A presença fortalece você para o que ainda virá. E é essa certeza que te faz levantar com firmeza, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para baixo. A transformação que Deus começou hoje não termina quando este vídeo acabar. Ela se estende para cada decisão, cada oração, cada silêncio, cada desafio e cada vitória que você viver a partir de agora. Você não é mais guiado pelo medo, você é guiado pela presença. E quando a presença governa, o coração encontra o lugar onde a ansiedade não domina mais, onde a dúvida não confunde mais, onde o amanhã não assusta mais. Então, leve consigo essa verdade. Você não está caminhando para o desconhecido. Você está caminhando ao encontro de um Deus que já está no seu futuro. Ele não apenas sabe o que vai acontecer, ele sustenta o que vai acontecer. Ele cuida do que você não vê. Ele conduz o que você não entende. E ele permanece contigo em cada passo. O amanhã está seguro não porque você é forte, mas porque ele é fiel. A jornada continua e você não continua sozinho. A presença que te tocou hoje é a mesma que vai te acompanhar quando você desligar a tela, quando o silêncio chegar, quando as dúvidas aparecerem, quando o medo tentar voltar. E todas as vezes que o medo tentar se levantar, lembre-se do que Deus te revelou. O amanhã está aos pés dele.